A Bíblia são 66 livros com histórias, relatos, cartas e poesias que juntos formam a grande história de Deus. Esta épica aventura conta como Ele nos criou e nos ama tanto que encontrou uma maneira para nos resgatar. Enquanto navegamos pela Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, descobriremos pessoas que conheceram a Deus e tiveram suas vidas mudadas para sempre. E agora, vamos ouvir mais uma incrível história. E aí, galera, tudo bem? Que bom estar mais uma vez com vocês. Quanto tempo, né? Pois é, olha só, esse mês nós estamos aprendendo, na verdade, né, coisas sobre a vida de Jesus, né? Grande história de Deus. Dentro da grande história de Deus, estamos falando sobre Jesus. E no início, né, do ministério de Jesus, na verdade, um pouco antes, né, Deus tinha mandado alguns profetas para poder anunciar a vinda do Messias. E um desses profetas foi João Batista. Lembra? João Batista veio antes de Jesus e ele é primo de Jesus? Isso mesmo. Ele é 6 meses mais velho que Jesus. E João Batista tinha alguns seguidores, alguns discípulos, e ele falou de Jesus para esses discípulos. Falou que veria o Messias e tal. E de repente, Jesus veio e quis ser batizado por João Batista. João Batista falou assim: não, eu não sou digno nem de desamarrar suas sandálias, Jesus. Jesus virou para ele e falou assim: João Batista, cara, é assim que tem que ser, é assim que o meu pai falou que tem que ser, então, vamos fazer? Bora. João Batista, então, ouviu, né, Jesus, foi batizado e, naquele momento, ele ouviu do próprio Deus que Jesus era o filho amado dele. Nossa, que legal. Gente, João Batista devia estar assim, né, radiante com as coisas acontecendo, ele fazendo tudo certo e tal, tudo que Deus falava para ele fazer, mas as coisas começaram, como se diz, dar ruim para João Batista. Dar ruim para João Batista. Ele resolveu repreender o rei Herodes. Herodes era o governante lá da Galiléia naquela época. E Herodes estava falando algumas coisas e João Batista então resolveu falar que Herodes estava fazendo as coisas e falando algumas coisas contra a vontade de Deus. Aí o negócio ficou feio para João Batista. Olha só, se João Batista tivesse uma tecnologia, né, celular naquela época, ele teria mandado uma mensagem para Herodes mais ou menos assim, sobre o que Herodes estava falando e fazendo, né? Rei, sério? Isso não é nada legal. Imagina o rei recebendo essa mensagem. O rei Herodes recebendo essa mensagem de João Batista. Rei Herodes, então, aí ele respondendo para João Batista, eu não vou tolerar isso não. Porque naquela época, claro, gente, não tinha celular, não tinha telefone, não tinha tecnologia, né? Mas João Batista falou mesmo para o rei Herodes, falou assim: rei, essas coisas que você está fazendo, está falando aí, está contra a vontade de Deus. E o Herodes então mandou prender João Batista. João Batista então estava preso. E alguns discípulos, seguidores, né, que eram seguidores de João Batista, começaram a seguir Jesus agora, se tornaram discípulos de Jesus, foram autorizados a fazer uma visita para João, né, da prisão lá. E eles chegaram para falar com João o que estava acontecendo. Aí, né, imagina se eles tivessem a tecnologia de hoje e pudessem falar assim para João: João, olha isso aqui, João. Olha só isso aqui, olha essas coisas aqui, veja o que está acontecendo. João, vocês vão ver aí as fotos que eles, né, estariam mostrando então para João se eles tivessem um telefone celular. Estariam falando assim, João, Jesus ensinava as pessoas de uma maneira que ninguém tinha visto antes. Você não acredita. Olha só, eles mostravam outra foto com essa multidão de pessoas e deve ter falado assim: João, multidões de pessoas estavam atentas a cada palavra dele. Passaram para outra foto e falaram assim: João, você não acredita, João. Não é só isso não. Jesus também estava realizando milagres incríveis e curando muitas pessoas. Gente, essas imagens que vocês viram aí, podia ser verdade, né? João poderia ter tido acesso a isso, mas infelizmente naquela época não existia ainda telefone, tecnologia,
né? Mas os discípulos falaram para João tudo isso. E João teve que acreditar, né? João teve que ouvir aquelas histórias, aqueles relatos e acreditar só com o que ele estava ouvindo. Seria muito bom se ele pudesse ver de fato, né? João chegou para aqueles caras que estavam ali e falou assim: ei, seguinte, vocês podem fazer uma pergunta para Jesus? Vocês podem perguntar alguma coisa para Jesus e depois vocês vêm me trazer a resposta dele de volta? E eles falaram assim: sim, podemos. Fala aí, João, fala aí. Gente, naquela época eles tiveram que gravar a pergunta na cabeça, né? Mas se eles tivessem um telefone celular, o que eles teriam feito? Teriam aberto lá, né, o Notes, né, o aplicativo de notas deles, como esse aí que vocês estão vendo. Vai lá, João, qualquer pergunta? Pode falar que nós vamos anotar aqui. Fala aí. Gente, essa pergunta está registrada lá em Mateus 11, 3. Olha só a pergunta aí, ó. És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Então eles anotaram a pergunta, claro que não, né? Gravaram a pergunta na cabeça, saíram correndo de lá e foram encontrar Jesus. Aí chegaram lá e falaram: Jesus, tem uma pergunta para o senhor, Jesus. De João. Aí Jesus conhecia tanto João, né? Que João, seu primo que está preso. Ah não, beleza, o que é? Olha só, João mandou perguntar isso aqui, ó. Arrancou o celular lá. És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus ouviu aquela pergunta, né? E se fosse nos dias de hoje, né, gente? Jesus ia falar assim: me dá esse celular aqui, vou mandar um áudio para o João, mensagem de voz. E ele mandaria uma mensagem mais ou menos assim, ó. Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandalizam por minha causa. Essa foi a mensagem que Jesus mandou os discípulos falarem para João. Está registrado lá em Mateus 11, 4, exatamente isso. Voltem, anunciem a João que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Essa foi a mensagem que Jesus mandou para João. E eles voltaram lá correndo, falaram para João, né? Claro, se fosse nos dias de hoje, eles tinham tocado esse áudio para João. Ouve aqui, João, o que Jesus mandou para você, ó. E ele ouvia e falava: nossa, mas eles falaram isso aqui, o que Jesus mandou falar. Quando João ouviu aquilo na prisão, João, então, de fato acreditou, falou: nossa, esse é de fato o Messias, é Jesus mesmo, agora eu tenho certeza, né? Porque algumas coisas começaram a tirar o foco de João e ele começou a duvidar. Mas não, gente, está tudo certo, não tem problema duvidar. É bom você fazer perguntas. Se você quer conhecer, né, mais sobre Deus, faça perguntas, está tudo certo. Olha só o que diz o nosso ensino principal de hoje. Diz assim: se você não entende algo sobre Deus, pergunte. Vamos repetir? Se você não entende algo sobre Deus, pergunte. Isso mesmo, como João fez. Ele questionou, ele perguntou e obteve as respostas que ele precisava. E ele teve certeza que aquele era Jesus de fato, o Messias que eles tanto, o povo de Israel tanto ansiava e esperava. Se você não sabe algo sobre Deus, pergunte. Você pode perguntar para várias pessoas, principalmente para o próprio Deus. E é isso que nós vamos fazer agora. Abaixa sua cabeça aí. Uma das formas de perguntarmos as coisas para Deus, de falarmos com Deus, é orando, tá bom? Vamos orar então. Deus, obrigado por enviar Jesus. Obrigado porque o Senhor deixou registrado na Tua Palavra tantos relatos das histórias de Jesus, tantas coisas que Ele fez aqui na Terra. E nós podemos ter perguntas, as crianças podem ter perguntas. Muitas vezes nossas perguntas são respondidas na Tua Palavra. Nos ajude a buscar
Nos ajude a perguntar para pessoas que conhecem a Tua palavra. Nos ajude, Deus, a falar com o Senhor quando estivermos com dúvidas, porque nós sabemos que o conhecimento vem através de ouvir o Senhor, de ouvir a Tua palavra. Ajude cada criança a cada dia mais crescer em conhecimento. Em nome de Jesus, amém. Então, é isso aí, gente. Se você tem dúvida, alguma dúvida sobre Deus, pergunte, questione, né? Você pode perguntar para Deus, falando com Ele, orando. Você pode ler a Bíblia, né? Porque muitas das suas perguntas, as respostas das nossas perguntas, na verdade, que eu também tenho muitas perguntas, muitas delas as respostas estão aqui, ó, na palavra de Deus. E cada vez que a gente lê, nós encontramos uma resposta nova. Sabe o que você pode fazer também? Você pode perguntar para alguns adultos que você confia, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seu líder de pequeno grupo, né? O pastor da sua igreja, o pastor do ministério infantil, o líder do seu ministério, alguém que você sabe que essa pessoa caminha com Deus. Se você quer conhecer sobre Deus, pergunte. Não fique com aquela dúvida só para você. Olha só o que Deus fala. Olha só o que Tiago fala, né, sobre Deus, lá na carta dele. Tiago, capítulo 1, versículo 5, fala assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça sabedoria para Deus, que Ele dá, né? Talvez Ele não vai dar imediatamente assim, entrar na sua cabeça, mas você vai começar a enxergar as coisas de outras formas, né? Talvez você tenha uma pergunta sobre coisas do dia a dia, uma prova de matemática, geografia, ciências, não sei. Mas talvez a sua pergunta é sobre as coisas de Deus. Pergunte, converse com as pessoas que sabem, tá bom? Não fique com a dúvida só para você, beleza? A gente se vê na próxima. Até mais!